Olá, bem-vindo à TV Poços. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2015. Bem-vindo, estamos iniciando esta edição, sempre contando com a sua participação, com as suas perguntas, que são muito importantes para nós. Nosso telefone é o 3721-6955 e já está disponível esse número para as suas participações, bem como na rede social também, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Aí você dá um curtir na nossa página, também manda a sua participação, interage e a sua participação é bem-vinda. A nossa entrevistada de hoje é a professora Maria Tereza Mariano Miguel. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Legal. A professora Maria Tereza é coordenadora do curso de pós-graduação da PUC Minas na gestão de recursos hídricos, é formada em geografia e também tem mestrado em engenharia ambiental. Bem-vinda. Obrigada. Hélio Scalvi, tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Tiago Quinteiro. Bom dia, minha amiga Maria Tereza. Sempre polêmica, né? Sempre bom entrevistar a nossa amiga Maria Tereza, que ela é um poço de polêmica. Então, podem ficar certos que o programa vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Eles têm, assim, um bom nível de conhecimento um do outro, amizade, né? Professor, aluno, aluno, professor. Então, é aquela coisa. É, exatamente. Eu não cheguei a ser exatamente aluno dela, não, mas eu sou professor do curso que ela vai ministrar. Já ministrou alguns, né, Maria Tereza? Sim, então, turmas de a gestão gente ambiental. É colega e também do Comitê de Bacias, onde nós trabalhamos muito tempo juntos. Eu queria aproveitar rapidamente, antes que o Tiago dê o bom dia dele, mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. Volney Sério Vieira e a esposa dele, Ângela. Um abraço Dr. Volney Sério Vieira Filho e a noiva dele, a Karina Silveira. Ela é formada em publicidade e propaganda, ela já trabalhou em algumas agências aqui em Poços de Caldas e agora também é dona de uma empresa, né, a KS Acessórios. Então, sucesso para ela nessa nova empreitada aí. Ela tem lá joias, semijoias muito bacanas, mesmo a criatividade dela merece nossos aplausos. E ambos, pai e filho, são artistas, né? São escultores de dentes, né? O Vô é meu dentista já faz, desde que eu quase cheguei aqui em Poços de Caldas, há 30 e poucos anos, então ele é uma pessoa extremamente competente. E agora o Voninho também fazendo aquele embelezamento, né, da bucal, né? Ele realmente é craque também. Vamos trazê-los aqui em breve. Com certeza. Tiago, tudo bem? Tudo bem, olá Zambrano, Hélio também, professora Maria Tereza. Prazer estar aqui novamente participando do Jornal Sul de Minas. Aproveitar aqui a carona do Elinho e mandar um abraço para o Dr. Ronald Soubi. Nós estivemos na casa dele ontem à noite. Estava também o Dr. Ronald. Ah, sim. D'Ambrosio? Soubi. Soubi. Desculpa. E também para o Luiz Antônio Geiger. Ele estava lá, né, a gente conversou bastante sobre política. Mandar um abraço, que ele assiste Grande todo dia. Geiger. Não, o Geiger. Geiger, um abraço para o Parente Geiger. nosso também. Lembrando que esta edição é reapresentada no período noturno, falamos aqui, bom dia. Então, à noite tem a reapresentação também após o Telefatos. E sempre com a sua participação sendo desejosa por nossa parte. Vamos conhecer aí as manchetes dos jornais impressos que estão circulando nesta quinta-feira. Vamos lá então, Zambrano. Folha Popular. Vereador questiona a falta de pagamento da saúde para empresa terceirizada. Segundo aqui o vereador Antônio Carlos, ele foi procurado por funcionários dessa empresa que reclamaram que estão com o pagamento atrasado e a justificativa da empresa é que a prefeitura está demorando para repassar aí os valores dos serviços prestados, né? Jornal da Cidade, educação infantil, todas as crianças cadastradas serão atendidas, garante a prefeitura. Então essa é a manchete do Jornal da Cidade de hoje. Foi uma coletiva promovida ontem pelo prefeito, juntamente com a presença da secretária Maria Cláudia Machado, né? Isso. O que eles querem dizer? Que não tem mais fila de espera, eles estão conseguindo, vão tentar aí atender a todos, ou seja, eliminar a fila de espera. Só um detalhe importante, todos que estavam inscritos em 2014, porque não adianta chegar a querer se inscrever hoje em 2015, obter a vaga. Então, aqueles que estavam inscritos em 2014 terão direito à sua vaga. Isso mesmo. Era isso que você ia falar, Hélio? E também dizer o seguinte, não pode escolher escola, né? Pelo que foi dito ontem, você vai... É direcionado. É direcionado, então não tem minha escola pertinho da minha casa, mas se já estiver cheia, tem que ser direcionada para outra, não tem jeito. Eu vejo isso como uma justiça também, Não, porque tá certo, daí é a organização interna deles. Jornal de Poços, Polícia Civil prende suspeitos de tráfico e grande quantidade de droga. Está aí a manchete do Jornal de Poços de hoje, mesma situação no Mantiqueira. Polícia Civil prende quadrilha envolvida com tráfico de cocaína. Tá, grande quantidade aí, ó. Puxa vida. É o carnaval. Estavam preparados para o carnaval, despreparados. Isso é bom, né? Por isso eu tô falando antes já, né? Com certeza. Professor, a pergunta assim, que eu fico imaginando, né? Até porque
leigo nessa questão dos recursos hídricos, apenas de ouvir falar e por militar na imprensa, a gente acaba tendo acesso a algumas informações. Mas existe um culpado? Existe uma culpa pela atual situação. escassez de água? É óbvio que existe. A culpa não é o santo, não é São Pedro, né? A quantidade de água no planeta ela é constante. Agora, o gerenciamento da água, ele tem que ser feito com racionalidade. E eu não posso ficar dando autorização, porque no país a água é bem comum do povo. Em época de escassez, a prioridade é a dessedentação animal, acabar com a sede dos animais, e abastecimento público. Então, o gerenciamento que é feito pelo Estado, no caso de água superficial, então você tem órgãos como o IGAM para deliberar autorização para você usar água. Agora, se o órgão do Estado ele não tem uma noção, eles até têm noção, todos os estados têm noção de quantidade, né, Hélio? Sim. Eles têm noção de quantidade de água disponível. Agora, vocês imaginam uma caixa de água com 1.000 litros. E eu tenho 100 pessoas para distribuir essa água. De repente, entra mais 30 que precisam da água. Eu teria que redistribuir. E não é feito isso. Então, no caso do Cantareira, ficou muito claro isso. Eles contavam com uma reserva, uma certa sobra, e essa sobra foi sendo disponibilizada para mais indústrias. Então, como é limite, você tem um limite e uma demanda constante do recurso hídrico, você tem que saber até quanto você pode contar para você autorizar a utilização dessa água. Seja para agricultura, agronegócio, indústria e o abastecimento humano. Sendo que o abastecimento humano só dá 6%, por volta de 6% do uso total da água. O que mais despende é a agricultura, 70%. Porém, é na agricultura que o retorno do recurso hídrico se faz com maior quantidade. Agora, nesse momento, não dá mais para ficar procurando culpados. Nesse momento, a gente tem que se unir e falar o que se pode fazer hoje, que foi a reunião do comitê sexta-feira passada aqui na cidade de Poços de Caldas, e durante a reunião ficou bem claro, vai ter que ter uma reunião com todos os usuários, só explicando para a população, usuário é toda aquela pessoa que põe a bomba na beira do rio, ou você tem um poço artesiano e retira aquela água. Para fazer isso, você vai ter que ter a outorga do direito de uso. Né? Que quando a outorga é insignificante, com uma quantidade para você ter um uso bem menor, uma pequena comunidade rural, só você e a sua propriedade, você tem uma autorização para usar uso insignificante. Agora, nós temos os grandes consumidores de água, que aí eles têm que pedir a outorga, aí tem que passar, né, Hélio, pelo comitê, e a nossa discussão nós não estamos há mais de um ano recebendo as outorgas de uso significante para serem analisadas por todos os técnicos e os componentes do Comitê de Bacia. Ou seja, está defasado isso aí. As pessoas estão fazendo novas captações e não estão chegando às outorgas. A autorização para se fazer isso não é só para utilizar água para uso. Que ninguém para de utilizar água. Não. É aí que está o problema. Todos nós temos que ter consciência. Não lavar calçada, não lavar carro. O momento é de precaução, de prevenção, que já era para ter sido feito lá atrás, né? Não foi, e de fazer uma retomada daqui para frente, devido ao aquecimento global, a situação de você autorizar uma quantidade a mais da garantia que você tem ou não daquela água, que o Cantareira aprovou isso. Então, aqui em Poços de Caldas, o fator limitante de crescimento industrial é a água. A água sulfurosa ela não vai entrar no sistema produtivo. Então, tem que ter condições de fazer um gerenciamento racional, observando qual a quantidade que eu posso dispendiar para um consumidor e o outro. Então, vamos graduar a pergunta, a colocação, e vamos tirar a palavra culpa e passar para responsabilidade. Responsabilidade. Somos corresponsáveis pelo lugar que vivemos. Então, eu tenho visto pelos jornais, TV, a população gritando e falando, eu não estou sem água. Agora, algumas indústrias, no caso do estado de São Paulo,
indústrias e grandes corporações simplesmente colocando que já faz um pouco de economia de água, portanto, não quer nem pensar em diminuir. Agora, vamos pensar, agora nós estamos na época de carnaval, as pessoas gostam de tomar uma cervejinha, calor, né? E o maior consumidor de água é Ambev, Antártica, Skol. E se eu não tenho uma água de qualidade, eu não vou ter uma cerveja de qualidade. Tanto é quando você senta no bar, quem gosta de Skol, o garçom fala, tem Skol barata e Skol cara, né? Que é uma diferenciação do local que vem por causa da água. Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Durante a minha vida profissional todinha, eu trabalhei na área nuclear, você sabe, eu briguei, defendi que o Brasil tivesse uma matriz energética mais diversificada. E sempre levei pancada das pessoas que diziam que era uma bobagem, que não precisava diversificar, porque o Brasil tinha um potencial inesgotável de água, né? Há 3 anos atrás o Cantareira estava extravasando de tanta água que tinha durante as chuvas. Então, o que a senhora acha da matriz energética brasileira e quais são as causas tão repentinas? O que a senhora acha de em 3 anos nós tivemos essa modificação tão grande do cenário em termos de água no país? Hélio, são vários fatores. No caso da energia, eu concordo plenamente. Nós temos que ver tipo de empreendimento, qual local. Eu não concordo com hidrelétricas no norte do país, porque lá você tem uma quantidade de vegetação que você poderia ter termoelétricas, porque a vegetação ela ia absorver toda a poluição possível de uma termoelétrica. O sudeste do país sempre foi rios encachoeirados, não tem uma vocação para hidrovia, que seja bem claro isso. Não adianta querer dizer que a hidrovia é a solução, porque não dá. Não dá. Hidrovia é no norte. Se vocês olharem agora, está sobrando água no norte. Essa nossa falha, o nosso problema aqui, tem vários fatores. Um é o aquecimento global, que todo mundo achava que essas coisas viriam daqui 10, 15 anos. Olha, eu estou na área ambiental desde 1988. Eu participei de 3, 4 reuniões secretariando internacionais para a preparação da Rio 92, para relatório da Rio pós-Rio. E em 97 a gente estava de novo em Brasília fazendo relatório através do PNUMA, né, que é o órgão da ONU responsável pelas questões de desenvolvimento e meio ambiente da América, dos países em desenvolvimento. E eu tive a felicidade de conhecer e conviver com grandes especialistas na área de gestão de recursos hídricos. E esses especialistas são muito claros. A água ela vai ter um limite. Agora, eu não tenho conservação de bacia. Eu não respeito beira de rio, beira de córrego, topo de morro. Eu faço um crescimento da cidade, impermeabilizando áreas que, quando chove, elas serviriam para percolar e alimentar os lençóis subterrâneos. Que é por isso que, quando chega numa seca, eu continuo com o rio, porque o lençol subterrâneo está com água. A questão do desmatamento da Amazônia, o pessoal do INPE, em especial o professor Carlos Nobre, que é o representante do Brasil... Muito legal, ele tem um trabalho de rios aéreos, né? É o irmão dele. Ele é meio Antônio Nobre, né? Então, Antônio Nobre é dos rios aéreos. Isso. O Carlos Nobre é o nosso representante no Placar Internacional de Mudanças Climáticas. E semana passada eu fiquei muito, muito preocupada, assim, saiu do normal. Hoje, o Placar Internacional... estão com tantas variáveis devido ao aquecimento global que eles não conseguem mais, Hélio, fazer previsão e nem cenários futuros. Quando o Carlos Nobre disse que as variáveis aumentaram demasiadamente, então todo aquele histórico que a gente tem de precipitação, quantidade de chuva, que começou a ser feito o levantamento há 85 anos atrás, esses dados hoje, devido às demais variáveis, não consegue mais colocar num programa de computação, numa fórmula matemática e vislumbrar um cenário. Então, não dá para prever. Você não tem uma previsão. Tem que ser diversificado, sim, Hélio. Sim. Você já imaginou? Tem eólica, tem uma série de outras... Solar, uma série de outras potenciais que o Brasil tem para fazer e não usa, né? Não usa. Eu fui para Recife e vi um parque eólico fantástico, sem uma rede de transmissão.
Não funciona? Não, eles não colocaram ainda. Já. Só que metade da cidade de Recife já é abastecida com energia eólica. Então, aonde tem vento, vamos aproveitar. Vocês já imaginaram se o teto das nossas casas tivessem células fotovoltaicas? Placas, várias placas, né? Só fotovoltaicas, não aquela para esquentar água, para gerar energia. E hoje acumular a lei energia, permite. né? Hoje a lei permite. Nós estávamos vendendo energia para as concessionárias. Verdade. Se todas as construções de prédio daqui para frente começarem a ter a união da engenharia civil junto a essa questão de poder preservar e ter uma autossustentabilidade em relação a isso, já facilita um tanto, né? Sem dúvida nenhuma. A gente quer a sua participação, nosso telefone 3721-6955. Nós estamos disponíveis para receber a sua pergunta. E nós vamos a um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. Meio que mascararam isso, porque podia ter... Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais, 25 anos, 36970950. Folia de preços baixos na Casa dos Pisos, um verdadeiro carnaval de ofertas, um depósito inteirinho cheio de produtos e descontos de até 50%. São portas e janelas em alumínios e metais, louças sanitárias, pisos, revestimentos, pias, gabinetes, espelhos e muito mais. Queima total de estoque Casa dos Pisos, tudo em até 12 vezes sem juros só até o carnaval. Avenida José Remígio Prézia 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores e prazos no site, smartphone ou tablet e pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015. Imposto pago. Melhorias para todos. Minas Gerais. Governo de todos. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas.
programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, e você continua sendo convidado para participar, 3721-6955. Tiago tem uma pergunta. Professor, eu queria saber agora com relação a índices, né? Muitas vezes pesquisas norte-americanas, né, europeias, mostram aí algumas situações complicadas, como por exemplo a quantidade de monóxido de carbono na atmosfera, só que muitas vezes também a gente não fica sabendo, ou então eles só passam parte da pesquisa, não sei se é porque a situação está realmente complicada, não quer gerar aquele caos, mas existe isso mesmo, e se essas pesquisas são seguidas pelo menos por instituições, né, pelo governo, pelo menos, né? Olha, são seguidas sim. Tanto é que agora nas minhas aulas eu trouxe um videozinho elaborado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que os irmãos Nobre, o professor Gilvan, eles elaboraram explicando o aquecimento global e efeito estufa e a quantidade em toneladas de todos os gases que vão provocar esse efeito estufa e o aquecimento global. O Brasil acompanha através do INPE e através de especialistas extremamente sérios todos os dados, participo de reuniões internacionais, porém, há 30 anos que eu faço parte de reuniões ambientalistas, reuniões internacionais, a situação é o seguinte: todo mundo avisava, cuidado que se a gente não rever o nosso modo de produção, o uso com os recursos naturais, que eles são finitos, e acreditava-se que fosse infinita a água. Eu lembro quando eu estava na geografia, tendo aula no primário, a minha professora de geografia falava que a água era ilimitada. Na nossa lei já deixa claro, é limitada. Então, nós temos sim pessoal muito competente e nós temos dados terríveis, em tonelada. Então, o que nós temos que fazer? Nos unir, e aí nós já estamos atrasados. Eu não estou mais mentindo para aluno, não. Por isso, até que eu montei um novo curso de pós-graduação e especialização, que agora é gestão dos recursos hídricos. Que, aliás, o Hélio aqui é o nosso professor, também de gestão ambiental, mas gestão de recursos hídricos, assim como tem vários cursos na PUC, cursos super interessantes para a gente poder estar se especializando. Fala dos cursos da PUC, então. Aproveita. Olha, nós temos em todas as áreas, de filosofia, na área pós-graduação, né? Pós-graduação. São 26 cursos, né, de pós-graduação, na área de administração, na área de gestão, cursos assim, com pessoas super capacitadas e num valor, olha, eu fiz um levantamento pelo Brasil, nosso valor é irrisório, frente, pegar uma especialização, São Paulo, Rio, Campinas, e aqui nós temos excelentes técnicos e excelentes especialistas. E hoje a maior parte dos cursos nós estamos ministrando aos sábados, para facilitar para as pessoas. E qual a importância de ter um curso de pós-graduação no mercado hoje? Olha, para o mercado, você aumenta o seu salário, acrescenta de 20% a 30%. Tá? É de 20% a 30% quem tem um curso de especialização, um mestrado, um doutorado. Você tem um acréscimo. Fora isso, gente, vamos falar a verdade? Quanto mais a gente estuda, melhor a gente entende as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Principalmente com água. Nós não sabíamos. Você fala para a pessoa, olha, a água que está na sua propriedade não é sua. Se entrar em crise mesmo muito forte, vai o governo federal com um caminhão-pipa parar a irrigação e pegar água para abastecer as pessoas. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, se você tem um técnico, uma pessoa especializada numa empresa, numa prefeitura, em qualquer companhia, que entenda, é fantástico. Evita grandes transtornos, né? Com certeza. Sem falar no peso de um certificado emitido pela PUC Minas, né? Com certeza, tem um que peso. Tem o seu peso, que tem a sua respeitabilidade, né? Em função da tradição da PUC Minas, do seu corpo docente, enfim, eu acho que é importante isso. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: nós vimos aí, há 3 dias, tem chovido forte em Poços de Caldas. E nós temos visto que a cidade parece que ainda não se preparou para esse tipo de evento. Desde os planos diretores da década de 80, década de 90, 2006, está explícito lá no plano diretor que nós deveríamos ter construído uma barragem na zona leste da cidade. Por quê? Porque o desenvolvimento da cidade, infelizmente, foi para a zona leste.
Infelizmente, o que eu digo é o seguinte, o crescimento da cidade estava previsto para ser para a Zona Oeste. Por quê? Ficaria a jusante de toda a rede de drenagem pluvial. O que nós vimos foi o seguinte, é que a água cai, como a senhora disse, toda a impermeabilização feita na Zona Leste, ela vem rapidamente para o centro e anteontem nós vimos que a água quase extravasou o leito do Ribeirão Poços de Caldas, né, do Ribeirão de Caldas, Ribeirão de Poços. Então eu queria saber que a senhora fizesse uma análise para a gente, assim, resumida, né? Como é que a senhora vê a situação, essa situação da água, da chuva aqui em Poços de Caldas, né? Olha, se vocês perceberem, eu estava na rua, estava saindo do almoço na hora que deu a chuva. E eu sou um pouco teimosa porque eu uso tudo para aula e andei por aquela área. Perceba que uma grande quantidade de volume de água não atingia o riozinho, o córrego. Ele ficou todo parado em algumas avenidas. Então, o escoamento superficial, Hélio, ele está com um problema muito sério. Mas isso não é de prefeito de agora, é lá de trás. Sim, a partir do momento que eu não sigo um planejamento, eu não observo o plano diretor, eu não respeito as características daquela cidade, no caso aqui, aliás, são todas as cidades brasileiras, 90%, eu acho que eu não conheço nenhuma que não tem esse problema. Nós não estamos preparados para esses eventos característicos das mudanças climáticas, que são chuvas torrenciais num período muito pequeno e uma consequência na hora. A recomendação que eu estou dando, que agora a gente tem que dar recomendação. Sim. Começou o tempo, fechou, entre numa loja, entre num edifício, se proteja, porque realmente a coisa vem com vento, você pode ser acidentado. Então, o que eu tenho que fazer? Todos os prefeitos que me perguntam, que me chamam para fazer palestra, eu recomendo. Tenha um quadro enorme no seu gabinete, apontando todas as áreas de recarga de água, com aquele sinal, proibido estacionar. Ou seja, não use. Vai chegar o loteador que vai querer negociar. A princípio, pode ser interessante aquele negócio, mas no futuro o que vai acarretar para a sociedade, o prejuízo é tão grande que não vale a pena. Não vale. Vale a pena você... Agora tem uma outra discussão que eu não quero nem, já que o Hélio me chamou de polêmica, mas eu gostaria que as pessoas que estavam a favor do Paço Municipal, que é uma área de recarga de água da Saturnino de Brito, né, porque essa chuva torrencial, ela não ajuda a penetração da água no subsolo. Eu precisava daquela chuva antiga de Poços. Fininha. Aquela que fica 3, 4 dias, que o Poço Caldense, 10 anos atrás, falava assim... Tá mofando? Tô mofando. Eu tô mofando. É essa que é boa. Porque essa dá tempo de penetrar. E tem uma coisa, Poços de Caldas é privilegiada. Essa não penetra, essa escorre, né? Essa grande, ela escorre e vai embora. Aquela menorzinha que fica tempo... E vai embora, auxilia vai. a cantareira lá para baixo? Não. Escorre para o outro lado, vai né? pro Pardo, vai pro Grande e segue a região de Ribeirão. Exato. Vai para aquela região. Agora, tem uma coisa importante. Com todo o esgoto nosso. E vai desaguar na bacia do Paraná? A bacia do Prata, o Pardo, né? vai acabar no Prata. Vai acabar no no Prata. Prata. É isso mesmo. O final vai acabar no Prata. Agora, perceba a história de você usar topo de morro. Mudamos o Código Florestal. E o sutiante sabe que se ele tirar a mata, tá não tem escrito água. aqui a pergunta aqui, ó, mudança do Código Florestal. Mas deixa o Thiago fazer uma agora. Não, professor, eu queria saber também com relação à população, porque agora está todo mundo preocupado, né? Mas a gente sabe que muitas vezes... E outra coisa, se preocupa, fala-se muito, mas aí chega em casa, toma um banho de meia hora, 40 minutos. Né? Eu queria que você falasse um pouco se realmente a população está mais conscientizada mesmo, ou é só essa situação aí dessa escassez de água, na verdade? Não, as pessoas acham que está chovendo, que vai resolver, que vai passar, e que o único culpado é o governo, que é a administração pública estabelecida, né, em qualquer instância, federal, estadual, municipal. A gente está tentando culpar o outro, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, eu não estou lavando meu carro há meses. Lava quando toma chuva. Pode ficar bravo, Hélio, e é branco. É que você nunca lavou o carro. Não, nunca lavei, porque eu acho um absurdo a gente lavar o carro com água tratada. É o único país que pega água potável, que gasta-se um dinheiro na companhia de água ou na secretaria para tratar. Então, tem que consciência. Poços de Caldas tinha uma coisa maravilhosa que eu adorava. O bairro perto do Dom Bosco, que metade da calçada ela era verde. Ajuda a infiltrar água. Então, para pensar. A governabilidade ele tem como usar alguns instrumentos de gestão
para você ajudar. Por exemplo, quem deixar quintal sem impermeabilizar, deixar jardim, a calçada sem impermeabilizar... Podia ganhar um desconto do IPVA, né? Do IPTU. Do IPTU, desculpa. IPTU. IPVA nada aí fica a cargo dos vereadores. Vamos chamar os vereadores. Sim. Tem que economizar. Não tem jeito. A gente tem que reutilizar a água. Não vai ser fazendo loteamento. Mas já teve uma proposta dessa aqui. Já tem, né? Hoje tem 15%. Já tem. Tem sim. Você entendeu? É pouco. A sorte de Poços de Caldas que tem essa serra maravilhosa e essa unidade de conservação municipal de preservação integral, que é a Serra São Domingos. Agora, se a população for... Perceba, a população está entrando na serra. Ah, com certeza. Tá? Então, a fiscalização ali tem que ser acirrada para manter. Agora vem um outro problema, por que diminuiu a água no Sudeste e Centro-Oeste? Porque é aquela história dos irmãos Nobre, do Carlos Nobre e Eugênio, que tem aquele rio voador. Não é rio voador. A evapotranspiração da Amazônia brasileira, ela bate nos Andes e traz umidade para cá. Houve muita diminuição de mata, diminuiu a quantidade de água. Mas ele tem também ainda aquele aspecto da evaporação da água pelas árvores, né, pelas folhas. Isso. Que isso aí, sim, ele pega, o argumento dele principal nesse sentido, de pegar aquela evaporação da água e fazer os rios voadores que trazem, inclusive, chuva para o Sudeste. Bate um vento alísio, que a gente chama alísio de Nordeste, naquela região. Ele vai até os Andes, bate nos Andes e vem para a nossa região. Só que agora vem vindo sem umidade, ou baixa umidade. Vamos fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos já já. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já todo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais. 25 anos. 36970950. Folia de preços baixos na Casa dos Pisos, um verdadeiro carnaval de ofertas, um depósito inteirinho cheio de produtos e descontos de até 50%. São portas e janelas em alumínios e metais, louças sanitárias, pisos, revestimentos, pias, gabinetes, espelhos e muito mais. Queima total de estoque Casa dos Pisos, tudo em até 12 vezes sem juros só até o carnaval. Avenida José Remígio Prézia 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores e prazos no site, smartphone ou tablet e pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015. Imposto pago. Melhorias para todos. Minas Gerais. Governo de todos. Aproveite a mega liquida tudo da Seller. A loja inteira em oferta. Descontos de até 70% e tudo em 10 vezes sem juros. A liquidação mais esperada do ano. Você não pode perder. Mega liquida tudo da Seller. Descontos de até 70% e tudo em 10 vezes sem juros. Produtos para você e sua casa com até 70% de desconto. É só na Mega Liquida Tudo na Seller. Venha correndo aproveitar.
Faça o seu curso superior na instituição que mais cresce em toda a região. Só na Unifeob você tem 2 campi: Fazenda Escola, Hospital Veterinário, Clínica de Fisioterapia, Centro Cultural e toda a estrutura necessária para o melhor ambiente de aprendizado e de convivência. Os investimentos na Unifeob não param. São novos prédios, novas instalações e muitas novidades para 2015. Venha conhecer e confira tudo que só a Unifeob pode oferecer. Além do reconhecido ensino de qualidade, a Unifeob promove e patrocina uma série de ações e projetos que permitem o acesso à formação e novas oportunidades, não só de seus alunos, mas de toda a sociedade. Unifeob, universo de possibilidades. Agende a sua prova. Voltamos? Ok. Terceiro bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, entrevistando hoje a professora Maria Tereza Mariano Miguel, e ela é especialista em gestão de recursos hídricos, é professora coordenadora da pós-graduação da PUC Minas. E eu pergunto o seguinte: transposições de rio funcionam, atendem a população? Vide exemplos: São Francisco, gastos milionários, desvio de recursos e agora intenção do Paraíba do Sul para Sistema Cantareira. Deixa eu só complementar, vai ter água quando terminar a obra do São Francisco para transpor? Já não tem. Eu então, conheço. Já não tem. Então, vamos por partes. O nome, eu não concordo muito com o nome Transposição de São Francisco. Mas é uma ideia, batizaram com isso aí. Porque a ideia é pegar o que resta nas vertentes das barragens e direcionar para os canais. Primeiro problema: aquelas pessoas que levam 5 quilômetros para pegar uma lata de água barrenta para decantar e beber, essas eu não sei se elas vão conseguir essa água. Quem já está na beira do São Francisco... Que são os objetivos finais, né? É Atender óbvio, essa população. Essa é a ideia. O problema é que já existem vários empreendedores na beira do São Francisco utilizando para frutas finas o famoso vinho, né, da região do Vale do São Francisco, as uvas, etc. Esse pessoal ficou bravo, porque vai ter problema, vai diminuir a água de irrigação deles. Na base da visão dos técnicos, todos os técnicos foram unânimes. Não tenho gestão na bacia hidrográfica, eu não conservo a bacia hidrográfica com a vegetação, que quanto mais vegetação, mais água eu vou ter na região, é diretamente proporcional. Então, o que acontece? Eu não tenho água que vai sobrar, então não vai sobrar água, já não está sobrando. Eu estive em 2013 dando uma palestra num congresso em Recife, e o que eu vi lá, a situação, é um negócio estarrecedor. Estarrecedor mesmo, da pena da população que vem do interior de Pernambuco, interior de Sergipe, do Maranhão, é complicadíssima. Porém, eles, como sempre tiveram muita falta do recurso hídrico, eles conseguem fazer um gerenciamento mais inteligente. Gerenciamento da escassez, né? O Ceará, por exemplo, foi o primeiro a estabelecer cobrança dos da água junto com a outorga. Mas é mês a mês. Esse mês eu tenho água, você pode usar. Mês que vem eu não sei, vou ter que ver se eu vou ter água. Então eles conseguem manejar. Com relação ao Paraíba do Sul, e aí eu lembrei, a hora que vocês falaram Paraíba do Sul, de um grande amigo, o Ricardo Ferraz. Ele era do Partido Verde, daquela região, e ele teve uma morte tão suspeita que até hoje eu acho que foi um assassinato. Porque ele fazia as ações judiciais contra os areeiros que invadiam o Paraíba do Sul, assoreava o Paraíba do Sul, e naquela época, já está fazendo, era nas primeiras turmas nossas de gestão ambiental, o professor Valdemar vinha de São Paulo, e numa dessas vindas, a mulher dele, a esposa, ligou no ônibus: olha, Ricardo Ferraz faleceu. Ele era o grande batalhador para o Paraíba do Sul permanecer como era. Ele ajudava muito o pessoal de Santa Branca. Quando falaram disso, de você vai ter que, praticamente, vou falar sem ser técnica,
vai furar uma montanha e passa água do Rio para São Paulo. Para pensar. Você acha que vai sobrar água quando o rio precisar passar para lá? Nunca. Por quê? Porque a quantidade de população e do uso de São Paulo é muito maior. Tá? E o rio não comporta vazão isso. De um não se compara com a vazão do outro. Não tem como. E outra, o Rio de Janeiro depende dessa bacia hidrográfica. Depende. Só aquilo ali. É só. Não Minas não afeta, porque o que Minas usa do Paraíba do Sul, Hélio? Quase nada. Então, para Minas... Talvez um pedacinho do Vale do Paraíba, né? Muito pouco. Mas agora, fazer essa loucura, não. Eu não posso ficar tapando o sol com a peneira se eu fui irresponsável lá atrás. Então, vamos parar de ver quem foi. Foi irresponsável? Foi. Daqui para frente. Não vamos fazer coisa maluca. E não dá para pegar dinheiro público para fazer obra agora. Porque essa obra agora pode ser que ela sirva para uma próxima seca. Mas para essa, não. No final da década de 70, professor, eu trabalhei 4 anos no Vale do Rio São Francisco. Então, eu conheço aquela região com a palma da mão. Pelo menos uma noite eu dormi em cada cidadezinha daquela lá. E eu lembro que em Barreiras nós tínhamos uma imensidão de terra que não tinha nada, né? E eu passei lá há uns 4 anos atrás. Aquilo tudo está coberto com soja. E na época, eu lembro que eu naveguei naquela gaiola que veio de São Francisco, né? Aquele grande barco, né? Que hoje não tem mais condições de navegar em função do assoreamento, né? Do assoreamento que foi promovido por essas grandes empresas de plantio de soja, principalmente, né? Então, hoje só navega no São Francisco, que os portugueses chamaram de mar, né? Pensaram que era um braço do mar, de tão largo que era o São Francisco. Hoje, infelizmente, só navega barco de pequeno calado, então a hidrovia São Francisco praticamente está inviabilizada. Eu queria saber o seguinte da senhora, essa coisa do reuso da água, só acha que a gente demorou para pensar, as indústrias principalmente, em começar a deixar de usar água tratada, que é um absurdo só no Brasil, e começar a utilizar água de reuso, tratar esgoto, tratar tudo para obter água? O Rafael Tadeu, antes da senhora responder, ele participou aqui dizendo que depende da indústria. Alguns tipos de indústria realmente utilizam mais. Obviamente tem indústrias que utilizam grandes volumes de água e ele citou a indústria do vidro, por exemplo. Mas você tem a indústria alimentícia, dos laticínios, que você vai usar muita água e vai produzir muito efluente, que você consegue tratar uma parte, a outra parte se faz fertirrigação, se eu abusar, ela vai contaminar a própria água do subsolo. Recupera, então, uma parte desses efluentes? Recupera. A indústria ela tem capacidade de desenvolver tecnologia. O problema é que no Brasil a gente olha que tudo tem demais. Hélio? Então, esse reuso já está atrasado. Eu não concordo com esse reuso que está acontecendo agora, que não tem planejamento nenhum. Porque o reuso sem planejamento, eu coloco em risco a saúde da população. Então, se você pegar a França, por exemplo, que teve esses estresse hídricos na década de 60... E nós estamos tendo só agora. E não éramos para ter, porque com o exemplo de outros, nós poderíamos ter evitado isso, mas não evitamos. Agora, nós estamos tentando fazer o quê? Pegar água com componentes químicos que nós não vamos fazer as análises, por exemplo, organoclorado, que é um veneno completamente ruim, né, persistente, e que faz um estrago na saúde acumulativo. Então, nós temos, não verificamos hormônio, e não verificamos nada que tem na água. Sem planejamento está perigoso, porque eu posso ocasionar outro problema, que é na saúde pública. A gente precisa acabar essa edição, já passamos do tempo aqui. Um outro problema que eu acho muito grave também é o abuso de perfurações, a senhora falou isso também, de captação de água em lençóis. Tem os aquíferos aí que daqui a pouco estarão submetidos também a essa escassez, se continuar desse jeito, cada um querendo fazer o seu poço. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e já convidando para a próxima, porque conteúdo a gente tem, né, para continuar falando, e é uma época muito oportuna, né, de continuar falando a respeito disso, até entrar boa ideia na cabeça das pessoas e que a gente consiga fazer a nossa parte, né, que nem um passarinho com um biquinho com água, de ir falando até, quem sabe, um dia a realidade se transformar. Agradeço, desejo uma boa continuidade no seu trabalho, sucesso para a pós-graduação da PUC Minas, Poços de Caldas, tudo de bom. Obrigado pela presença. Eu agradeço imensamente e eu espero que as pessoas se especializem. Infelizmente, a nossa inscrição para pós-graduação termina dia 20. Então, e de recursos hídricos, a ideia foi realmente pegar os melhores da área, porque nós estamos precisando agora que as pessoas entendam.
vão para campo, tal, e vou contar com o Célio. Estaremos lá, Vamos com lá. certeza. Agradeço imensamente essa oportunidade de... Espero ter ajudado aí no esclarecimento de algumas coisas. Sim, com certeza. Grato pela sua vinda. Professor Hélio, grato pela sua colaboração também. Professor Zambrano. Eu queria só aproveitar e mandar um abraço grande aqui para o Clésio Tardelli, esposa, nossos telespectadores diários. Sucesso total lá no Viva Uca, com o Zé Varisto convidados. E também sempre, né? Para os amigos lá da INB que eu encontrei, meus velhinhos lá, meus colegas de Galeria Subterrânea, Sebastião Marcondes e Azilda, Antônio Vasconcelos Aparecida, Cândido Vasconcelos e Helena, Ciro Cândido Marinho e Marinês. Um abraço, boa semana a todos. Eu também mando um abraço para Renata Salles, que está aqui presente com a gente. Ah, também. E um abraço, viu? Perdão, desculpa. Mas Renata, um abraço, viu, Renata? Um abraço para Renata. Ele é tão compulsivo com os abraços dele que na hora que a gente vai dar um abracinho, o cara não aguenta. Não, eu esqueci de dar um abraço, mandar um grande abraço para nossa amiga Ângela Maria Marques, que também vai ser professora, excelente profissional, grande amiga minha, da Tereza. Ela é realmente uma pessoa fantástica, uma excelente professora. Um abraço para a Ângela. Legal. Então, é isso aí. Tchau, Thiago. Até mais, Zambrano. Até mais. Obrigado, professor. Sem abraço. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira, amanhã cedo, mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Até lá.